aí, rapaziada, sejam muito bem-vindos aí no canal Jogo Bruto. Se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações, deixe seu like, pois ajudará muito o canal a crescer e a difundir esse canal para as pessoas, ok? Iremos falar nada mais e nada menos do que do grande mestre Hélio Gracie, o saudoso mestre Hélio Gracie, que deixou saudades. Aí, principalmente para os jiu-jiteiros de plantão. Bom, vamos então falar um pouco desse grande homem aí que difundiu o jiu-jitsu no Brasil. Hélio Gracie nasceu em 1/10/1913 em Belém do Pará. Era o caçula e o mais franzino dos 8 filhos de Gastão e Cesalina Gracie. Em 1914, Isai Maeda, campeão de jiu-jitsu e discípulo direto de Kano, imigrou para o Brasil junto com a grande colônia japonesa que se instalou no Pará. Maeda começou a ensinar o jiu-jitsu e despertou a atenção de Gastão, que decidiu levar Carlos, o filho mais velho, para aprender a arte. Depois de 5 anos de aprendizado, Carlos e os irmãos Oswaldo, Gastão e Jorge, que posteriormente aprenderam a arte marcial, se mudaram para o Rio de Janeiro e em 1925 fundaram a primeira escola Gracie, localizada na rua Marquês de Abrantes, no bairro do Flamengo. Hélio Gracie, com 14 anos, foi morar no Rio de Janeiro e passou a ser treinado por seu irmão Carlos, porém apenas acompanhando as aulas ministradas. Como era muito observador, Hélio logo assimilou as técnicas que seu irmão transmitia nas aulas. O talento de Hélio logo foi notado e Carlos decidiu treiná-lo. A baixa estatura e a condição física frágil, que dificultava a execução correta de algumas posições, fez Hélio criar maneiras alternativas que lhe ajudassem. Hélio aprimorou a parte de solo com o uso do sistema de alavanca e a escolha do momento oportuno para agir, dando-lhe a força extra que não possuía. Hélio modificou diversas técnicas e dessa forma criou o Gracie Jiu-Jitsu, ou, como queira, o Jiu-Jitsu brasileiro. Em 1932, Hélio iniciou sua carreira profissional e na primeira luta venceu o lutador de boxe Antônio Portugal em apenas 30 segundos. No mesmo ano, lutou contra o norte-americano Fred Ebert e depois de 14 rounds de 10 minutos, a luta foi interrompida pela polícia. E para provar a eficácia de sua nova técnica, Hélio desafiou publicamente os maiores lutadores e praticantes de artes marciais do Brasil. Em 32, Hélio lutou contra o judoca Namiki e a luta terminou empatada, mas a família Gracie disse que o sinal do término da luta tocou segundos antes que Nakimi batesse o braço. Em 34, Hélio lutou contra o campeão de luta livre, o peso pesado Vladak Zbyszko, que era chamado de campeão do mundo. A luta durou 3 rounds de 10 minutos e a luta terminou empatada. Hélio, em 1950, lutou e desafiou publicamente o campeão japonês e faixa preta Masahiko Kimura. O judoca aceitou o desafio, mas colocou a condição de que queria primeiro ver Hélio vencer Yukio Kato, seu colega bem mais leve. A disputa entre Hélio e Kato ocorreu no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, no dia 6 de setembro de 1951, e terminou empatada. Hélio pediu uma segunda luta, que foi realizada no estádio do Pacaembu, São Paulo, no dia 29 do mesmo mês. Hélio ganhou a luta estrangulando Kato. O duelo entre Hélio Gracie e Masahiko Kimura foi marcado para o dia 23 de outubro de 1951 no estádio do Maracanã. O japonês era o atual campeão de judô na categoria dos médios, pesava 85 kg e tinha 1,70 de altura.
Hélio pesava 60 e tinha 1,75 de altura. Hélio Gracie, que estava invicto até então, perdeu a luta para Kimura. Aplicou uma chave no braço esquerdo de Hélio, que se recusava a bater ou desistir da luta. A luta só terminou quando seu irmão Carlos jogou a toalha, temendo uma séria fratura. Kimura ganhou a luta, mas ficou impressionado com as técnicas de Hélio e o convidou para que fosse ensinar no Japão. O combate mais longo que Hélio teve foi aos 43 anos contra Valdemar Santana, um ex-aluno, e bateram o recorde mundial do mais longo combate de vale tudo da história, que durou 3 horas e 40 minutos, sem intervalos. Para você ver a força física e o grau de técnica que o grande mestre Hélio Gracie tinha. Ele conquistou a aclamação internacional por sua dedicação e divulgação da arte marcial Jiu-Jitsu. Hélio Gracie foi casado com Margarida Gracie durante 50 anos, tentando fazer um exército. Teve 9 filhos, 7 homens e 2 mulheres: Rodion, Helson, Rickson, Roker, Royce, Royler, Erika, Robin e Risse. Hélio Gracie, infelizmente, faleceu em Petrópolis, Rio de Janeiro, no dia 29 de janeiro de 2009, com 95 anos de idade. Porém, deixou o seu legado. Bom, para você que é amante das artes marciais e principalmente do jiu-jitsu, precisa ouvir um pouco da história, porque o próprio mestre Hélio Gracie falava que a arte marcial não é apenas você chegar lá e treinar com seu adversário, ir no chão e rolar. Não, você tem que ter sim a simplicidade de querer cada dia aprender. Você tem que ter sim a disciplina e conhecer a história da sua arte marcial. Então conheça, você que é praticante do jiu-jitsu, um pouco dessa história do jiu-jitsu, como começou no Brasil e quem foi o seu principal difusor dessa arte no Brasil: grande mestre Hélio Gracie. Logicamente, posterior, teve outros mestres e hoje o jiu-jitsu já aprimorou muito mais ainda suas técnicas, melhorando cada dia mais. Mas isso por conta de vários outros fatores e outros mestres como Carlos, como o grande mestre Hélio Gracie e outros mais que existem por aí. Você sabe que Hélio Gracie costumava sempre usar a sua faixa azul, porque ele acreditava que não está na faixa a destreza do lutador ou o que o lutador sabe fazer, porque para ele a faixa, como disse o grande Bruce Lee, só servia para amarrar as calças. De nada serviria se aquele aluno não se dedicasse a aprender a essência da luta. Bom, para você que é amante das artes marciais, fica essa história, e a história do grande mestre Hélio Gracie. Teve, sim, alguns contratempos em sua vida, como na vida de qualquer outra pessoa pode ter, mas o que temos que levar de tudo é o que o grande mestre Hélio passou de bom e de útil para nós brasileiros, principalmente em se falando em arte marcial, o jiu-jitsu brasileiro. Obrigado, grande mestre
Hélio Gracie. Obrigado, família Gracie. Valeu, rapaziada. Curtam o canal e é essa a história. Fui, galera. Quem gostou, curte.